E aí, pessoal, mais uma vez eu tô de volta, dessa vez acompanhado para trazer a crítica da primeira temporada de One Piece da Netflix. Essa série que estreou exatamente 31 de agosto, ou seja, uma semana basicamente. Nós assistimos 8 episódios e agora vamos trazer a nossa opinião. Eu, assim, já preciso dizer logo de cara que eu assisti uma coisa ou outra de One Piece, principalmente essa primeira parte que seria, né, o East Blue. Porém, logo depois eu meio que abandonei. Já fazem muitos anos isso, então eu não me considero um fã de One Piece. Eu tive contato recentemente com a obra através desse jogo, né? O One Piece Odyssey, onde eu relembrei algumas coisas e aprendi tantas outras. Então, é exatamente por isso que eu trouxe o Arnaldo aqui, que é meu amigo de muitos anos, sempre falou, eu lembro do Arnaldo falando para mim lá em 2007 que One Piece que eu tinha que assistir, que era uma aula de roteiro e tudo mais. Sim. Então, eu trouxe ele justamente para falar, né, o que que ele achou de bom e o que que ele achou de não tão bom nessa primeira temporada de One Piece da Netflix. E aí, Arnaldo, o que que você achou do andamento da temporada? Como que ficou a adaptação? Bom, falando logo de cara, a minha impressão geral é que ficou muito bom, né. Ficou, eu diria até quase perfeita a série, e eu gostei bastante mesmo como fã, né, desde da forma que eles retrataram esse mundo fantástico que é o de One Piece, esse começo da história, né, porque isso é só o começo, né, gente, para quem conhece aí sabe o tamanho da obra São original. 45 episódios, né? Que eles cobriram nessa série foi aproximadamente 45 episódios, se eu não estou enganado, né, que é o arco do East Blue, até o Arlong. Mas ficou bem legal mesmo, se E quiser você entrar achou nos que ficou detalhes. fiel em relação os protagonistas em relação ao que é apresentado no anime e no mangá? Sim, os 5 principais ficaram muito bons, inclusive de uma forma até quase inacreditável no caso de É alguns. assustador realmente, de fato. O Inaki Godoy, né, que faz o Luffy, ficou espetacular. Não é um personagem nada fácil de se fazer, né, porque ele é um personagem super exagerado, super né, Histriônico, né, isso, basicamente. ele é bem histriônico, bem gritalhão, né, como a gente fala. E o cara conseguiu fazer de uma forma adaptada, né? Não ficou exatamente igual ao Luffy original, até porque o exatamente igual talvez ficasse ruim, né? É muito assim, como é que eu vou dizer? É muito folclórico, assim, né, o modo dele agir e tal, e isso acho que realmente ficou melhor dessa forma, uma forma mais contida, mas ainda com a essência do personagem, que é o que dá pra perceber Sim, de longe. sim, E em exatamente. relação aos outros? Os outros também, né? Todos ficaram. A essência de cada um dos personagens originais estão neles, você vê isso, né? É, pouca diferença, né? Algumas, assim como acontece com o Godoy do Luffy, algumas são até inevitáveis, né? Mas eu gostei de todos os 5 principais e outros coadjuvantes também, né? Então, em termos de personificação dos personagens e atuação no caso dos atores, né? Eu acredito que eram muito boas Uma mesmo. coisa que eu achei, assim, dos 5 protagonistas, principalmente que me surpreendeu, foi o Zoro, né? A atuação dele, porque pode parecer que é mais fácil, mas, por exemplo, a Nami, o Usopp, o Sanji, o próprio Luffy, eles dão mais camadas pro ator trabalhar em cima. O Zoro já é aquele personagem, Ele é quietão, né? né, um cara mais quieto, um cara mais, assim, com uma presença diferente. Você colocar, às vezes, um adolescente dinâmico com o cabelo pintado, pode não dar o mesmo impacto do personagem. Mas eu acho que o ator, ele Uhum. conseguiu, assim, atuar de uma forma que você sente a presença do cara e Sim. sente a ameaça dele. Isso eu É. achei, assim, muito bem feito. E já entrando em ameaças e essas outras áreas, a gente já pode falar da adaptação dos vilões, inclusive, que, ao meu ver, foram, assim, muito bem trabalhados e Muito bom. muito mais, assim, ameaçadores do que no anime e no mangá. Eu, como disse, eu não sou exatamente um fã de One Piece, então eu sempre vi aquela coisa mais na termos de galhofada. Mas Na série, justamente, na série ficou uma coisa mais séria. A gente tem o Bug, que ficou bem ameaçador, o Kuro sim. também. O Arlong, eu acho que a gente não precisa nem dizer, né? Assim, é com aquele vibe gangster. Até a música dele você sente a presença Ficou bem gangster, e que eu achei que ficou bem legal, do o cara. Arlong.
Então, assim, acho que ficou muito, muito bem colocado e uma evolução. Em termos de combate com eles e também nas outras cenas de ação, o que você achou? Então, inevitavelmente, combates ficaram abaixo, não de qualidade, mas teve muito menos, né? Muito menos espaço de tela do que tiveram no anime, né? E no caso, nos quadrinhos no mangá. Mas ficou bem legal também a adaptação. Os três, digamos, né? Os três vilões que aparecem mesmo, né? Que é o Bug, o Kuro e o Arlong que você mencionou. Eu achei os três ficaram sensacionais, especialmente o Bug. Aliás, pelo que eu vi assim da crítica geral, acho que o Bug é o que está recebendo mais elogios mesmo, porque ficou muito bom o ator o Jeff Ward, né? Fez um papel excepcional como Bug. Muito ameaçador, né? Assim. Ficou bem mais até do que o original, né? O original ele é mais piada ainda, né? Ele é mais galhofa ainda, desde seu início. E até hoje ele é, mas aí já virou um papel maior dele mesmo. Mas no começo, mesmo no começo em que ele era, né, teoricamente uma ameaça, tu nunca leva ele a sério, né? A verdade é essa. Não, na série ele ficou com uma vibe até meio coringa, né, cara? Um Coringa mais piada, né? Um Coringa ainda é mais assustador do. Ah, você tá falando na série live, né? Na série live. Sim, ele ficou uma coisa meio quase Coringa mesmo. E ficou sensacional. O Kuro também. O Kuro, eu fiquei até assustado. Falei, cara, o cara é o Kuro mesmo, né? É o Capitão Kuro. Com o tique, né? De Até ajeitar com o o tique óculos. um óculosinho assim. E o Arlong, como eu disse, né, você disse, eu achei até melhor do que o original também. Dava mais medo dele na série. E eu acho que também, né? Até a música do Arlong citada, mas o tema deles todos, né? A música em si da série Sim. foi um trabalho primoroso. Eu não sei se adaptou alguma do mangá, do anime, aliás, se você sentiu que tinha alguma coisa semelhante, puxou, ou foi uma coisa mais original mesmo? Não, foi original, mas conseguiu passar bem a pegada do mundo, né? Da proposta da história. A única que não foi original é a instrumental da primeira abertura, que apareceu Ah, é? em dois momentos, sim, quando eles saem com o Going Mary, pela primeira vez, e no final, depois que eles fazem as promessas dele lá um pro outro, e aí vem lá Quando eles botam o pé em cima logo, do barril? tocou We Are, primeira abertura de One Piece, só que Nossa, instrumental, né? Que ficou sensacional, né? Pra quem é fã, 20 anos como eu, deve ter sido uma loucura, né? Caramba, os caras conseguiram. E agora, né, já entrando numa parte que nem tudo são flores, o que você tem, Arnaldo, de crítica, assim, que você não gostou tanto como fã, ou mesmo como quem tá apreciando uma obra pela primeira vez, assim? Então, eu sou suspeito a falar, até por ser fã, né? E torcendo pela série, porque é aquela coisa, quando começou a série eu já fiquei com tá com os dois pés Acho atrás. que todo mundo, né, A tava. maioria, a Netflix maioria. adaptando alguma coisa, né, já Adaptando fica... um anime mangá ainda. The Witcher que o diga, embora não seja, né, anime mangá, mas... Falando de anime mangá, o Cowboy Bebop, né? Que muita gente. Teve gente até que curtiu, mas acho que é Death inevitável. Note. Death Note não é da Netflix, mas meu Deus, não vamos nem pra esse lado aí, porque A coisa é feia, né? americano adaptando anime mangá não é um bom histórico mesmo. Pode-se dizer que é a melhor adaptação de um anime mangá? Eu acho, pra mim é. Pra mim Em live action, em que fique live claro. action. De americano, não tem a menor dúvida. De americano, anos luz na frente de qualquer outra. Antes, esse oposto seria, por exemplo, de Samurai X, o Rurouni O Rurouni Kenshin, Kenshin é muito bom. provavelmente. Bleach ficou bom. A Bleach eu não adaptação. cheguei a ver. Mas eu prefiro One Piece, mas aí, de novo, estou suspeito a falar, né, que eu prefiro essa obra do que as outras mencionadas. Mas em termos de crítica que você falou, eu não critico tanto. Assim, como eu disse, né, como fã, a minha maior crítica é algumas ausências, mas que eu entendo que são inevitáveis em alguns Muito aspectos, episódio, né? né? Um tamanho muito grande, É gente. muito grande. Mas vai, por exemplo, o personagem marcante para essa época do East Blue foi o Django, que é o Michael Jackson do One Piece, né? Nossa, eu não gostava muito, não, mas beleza. Mas justamente, né? Porque é uma piada, mas até por ele ser o Michael Jackson, talvez seja um dos motivos dele ter sido excluído. É possível. Né? O cara andava em Moonwalk, né, gente? Então não dava. É um personagem só do anime mangá. Mas a maior ausência que eu senti foi do final ali, que pelo menos eu não vi ali no meio, e se tava ali, não teve importância, mas eu acredito que não tava, que era no grupo do Arlong e os Homens Peixe, o Hachi, que é um personagem homem-polvo, gente, que ele tem no anime mangá, que vem a ser muito importante mais pra frente, inclusive, em um certo momento, mas não vamos entrar nisso para não dar spoilers para quem não viu.
Eu senti falta dele no arco do final ali do Arlong Park, mas é compreensível, né? Porque fazer um homem-polvo de 6 braços com 6 Seria meio espadas complicado seria mesmo. complicado. Eu particularmente, como eu disse, eu vi essa parte faz muitos anos e eu não lembro do personagem. Então, assim, Então. é mais por você dizer que tem uma importância mais pra Eu também frente. não lembraria se ele não É, voltasse a aparecer mais pra frente, mas sim. pois é, e essas são suas críticas, assim, você E diria. não críticas, mas em relação a algumas mudanças, acho que seria interessante falar de algumas adaptações que eles fizeram, né? Acho que tirando o elefante da sala, o Garp, O é Garp, um ponto positivo ou é uma negativo? então, eu fico em cima do muro nisso aí. Eu não acho ao mesmo tempo que eu não acho que era necessário, eu também não acho que estragou, né? Então, eu até gostei de apresentar para quem não conhece o Garp mais cedo, né? Eu não conhecia o Garp, eu não tinha a É, menor ideia. que é o avô, né? Para quem já viu aí a série, o avô do Luffy. Isso só é revelado, se eu não estou enganado, lá pro 300, episódio É 300. muito, muito Então, aí os distante caras mesmo. cortaram para eles falar isso logo do começo, mas é outra coisa que é compreensível até, né? Porque a gente não sabe quanto tempo vai durar essa série live, que eu espero que eles vão até o fim agora, né? Porque Vai ficou. ser difícil, mas até depois a gente vai É, abordar isso, mas é uma coisa, é uma preocupação pelo é uma tamanho, né? preocupação, mas Muita exatamente. coisa mesmo. E você conseguir compilar tudo, né? É, Dividir, tem mais de 1000 capítulos o original e ainda não acabou, né, gente? Então, vai saber onde vai é, dar. O que eu diria do que eu não gostei, particularmente, em primeiro lugar, assim, é uma questão de gosto. Você sabe que o One Piece tem uma vibe meio galhofa, tem essa vibe mais assim. Então, onde eu acho que eles colocaram um pouco foi nos closes. Às vezes eu acho que tem closes um pouco excessivos, realmente, de fato, no rosto. Às vezes eu não uhum, gosto muito. Acho que alguns momentos em que a câmera ela tá mais aberta, funciona melhor do que essa parada assim. sim, E acho que também entra, não como um ponto negativo, é meio injusto até falar isso, mas um pouco a CGI em alguns momentos, sim. principalmente que o Luffy usa os poderes dele. Isso eu concordo também. Em alguns momentos, não todos. A O maioria eu começo acho. acho que dá um pouco mais estranhamento, assim, né? É, E conforme vai indo, vai melhorando. Mas eu acho que é meio injusto, como eu disse, mas acho que poderia ter ficado um pouquinho melhor. Mas no todo, é um é, saldo, assim, muito positivo. Principalmente, né, que a gente vai entrar agora no assunto do que é o ponto mais forte, que é popularizar o One Piece. Você conseguir fazer, né, essa transição para um live action de uma forma tão, assim, tão majestosa, né, de fato. sim, Porque, por exemplo, você até comentou comigo que um dos fatores que você mais gostou é ver pessoas que nunca assistiram One Piece, que nunca assistiram normalmente, assistindo. sim. E isso é um fato. Eu presenciei, por exemplo, aqui em casa. Eu tava ali no quinto episódio, a minha mãe e minha namorada pararam para assistir e assistiram até o final. Quer dizer, eu nunca imaginei que elas iriam assistir One Piece. E estavam assistindo e lamentaram quando acabou. É, Então, assim, acho que tá acontecendo muito disso, né? sim, Isso é dada a qualidade. E eu acho que entra também já num outro ponto forte, que é conseguir fazer a transição desse anime mangá para uma série mesmo, com você colocando um tom até mesmo na paleta, né, no filtro de contos de fadas. É o que a gente percebe que tudo, né, ali, por exemplo, no episódio da Kaia com o Zop, cara, ali tava vendo que a hora que aparecer a Rosa da Bela e a Fera, porque tava muito nessa vibe, né? Claro que mais cercada também por essa vibe de piratas, alto mar e tudo. Eu acho que ficou muito nesse tom mesmo de conto de fada, de fantasia mesmo. Uma coisa que conseguiu, acho que, desassociar, embora esteja fiel, mas desassociar de uma coisa, de uma adaptação de anime e mangá. Ao mesmo tempo que isso às vezes pode soar errado, soa muito bem nesse caso aqui, né? Eu acho sim, que sou. isso é meio que indiscutível. Sim, sim. Em alguns casos é até uma vantagem, né? Porque Atrai um público maior. atrai um público maior e também é natural que a gente veja dessa forma, porque, né, afinal de contas, é outra mídia, né? Com Então você certeza. tem certas coisas que você vê, a gente está acostumado a ver, por exemplo, filmes da Disney, que contos de fada, né, que são adaptados para live também bastante. E aí tem certas coisas que a gente vê que a gente remete àquilo, inevitavelmente, porque é uma coisa, é um mundo super fantasioso, né? E ficou muito bem traduzido. Um outro ponto também legal dessa parte, assim, que eu acho que é um dos maiores pontos positivos, é, por exemplo,
O momento do que aparece, né? Os posters de É, procurado. A bem legal. quebra da quarta parede, quando aparece de cada um, por exemplo, né? O Mihawk, quando ele corta o pôster dele, o Sim, Bug passa assim a mão, né? Empurra. É muito legal essa quebra de quarta parede. Eu acho que é. ficou uma forma legal de apresentar uma coisa característica da obra com uma tomada original, né? Já que isso nunca aconteceu no mangá e no anime, né? Não, Dessa forma. aparecer já o folheto de Wanted deles já ficou bem legal, e o fato deles interagirem com o folheto ficou melhor ainda. Foi uma Ficou. sacada genial deles. Foi realmente muito foda. Uhum. E assim, né? Agora entramos no ponto assim de previsões, né? E também preocupações, já como você disse, né? 1000 episódios a serem adaptados. O que deve vir a seguir? O que você diria, por exemplo, pelo que você. Eu já não conheço muito além daí, a não ser o que foi apresentado aqui no jogo, né? Que já pula muita coisa. Mas qual a previsão para uma segunda temporada? Alabasta? Alabasta, tem que ser. é, eu até diria, eles têm material até para nem chegar em Alabasta, mas eles vão ter que chegar em Alabasta, porque não dá para fazer tudo, né? Então eles devem fazer lá o Logtown, provavelmente logo de primeiro episódio, numa segunda temporada, né? A gente já tá considerando que vai ter segunda temporada, não é possível Não que é não tenha. possível, né, Tá gente? muito, o sucesso tá muito grande, a galera tá gostando, a crítica tá boa, então eles vão fazer segunda temporada. A questão é até onde que eles vão, né? Porque segunda temporada é até fácil fazer ainda, né? Apesar de ter uma ou outra coisa que vai aparecer que vai necessitar uns efeitos bem especiais, bem feitos, né? Personagens mesmo, né? Que não são Sim, humanos, né? Vamos dizer assim, o Chopper, por exemplo, né? Chopper que vem aí, sim, um personagem do mangá e do anime que, né, vai ser complicado de fazer, né, tem que ser feito com CGI, não tem jeito, né? Não tem jeito. E entre outras coisas por aí, mas é perfeitamente plausível, né? Perfeitamente possível. E Alabasta, por acaso, é uma saga marcante de One Piece, então, se eles conseguirem fazer, eu imagino que eles consigam uma temporada já, o caminho até Alabasta, e Alabasta começando e terminando já numa temporada só, né, tem tudo para ficar sensacional. A grande dúvida é ir mais e mais para frente, né? Porque, Aí a toca do coelho é cada vez mais funda. sim, obviamente eles devem ir pensando, né, por partes, eles não devem. Tem um planejamento já estabelecido, né? Sim, porque o que é um problema, inclusive, né? Uma coisa meio, né? Em É, séries as coisas podem sair do controle, embora tenha e um roteiro a ser seguido. sim, você nunca sabe quando a Netflix pode chegar e, né, cortar. Embora a gente tenha até uma certa segurança, porque o Oda ele tá envolvido diretamente, né? Ah, sim. Ele, por Não, tudo que se essa falou. primeira temporada eu acho que eles conseguiram tirar. Conseguiram, acho não, né? Tenho certeza que eles tiraram todas as dúvidas do pessoal, né? Eu, por exemplo, que estava com os dois pés atrás, Então, isso né? sim. Quando eu soube da participação do Oda e que os caras envolvidos eram Ele escreveu uma fãs, carta, né? Antes, sim, e que exatamente. os caras eram fãs, né? O produtor, os Muito atores. respeito pela obra, né? Como um todo. Sim, você vê, né, que eles tiveram respeito e carinho pelo que eles estavam fazendo. Aí eu já fiquei com o pé na frente. E aí quando eu vi, já o primeiro episódio, eu falei, não, esses Você caras sente sabem. que tem algo de Esses diferente. caras Foi sabem o que eles estão construído de uma fazendo. forma diferente. É uma coisa assim que fica muito E clara. aí foi só aproveitar até o final. A única coisa que eu vou fazer também uma ressalva que me marcou no anime, e isso foi a coisa que mais me marcou em todo o One Piece, foi a parte do Sanji, a história de origem dele. Eu, por exemplo, não lembrava do Zoro, eu lembrava vagamente da Nami, do Zop também vagamente. Agora, o do Sanji, a parte, né, que ele fica ali passando fome, eu acho que seria a única parte que eu diria, eu que não sou, como já disse, fã de One Hum, Piece, que eu acho que o anime supera a série. Porque sim. quando você vê o Zeff ali, né, ele todo esquelético ali naquele momento, foi uma coisa que me marcou, né? Porque o personagem fica passando fome, dá, né? O negócio come a própria perna, tem toda É, essa parada. E isso eu acho que não que esteja ruim na série, mas acho que no anime é feito de uma forma tão boa que me impactou, né? Sempre é uma coisa que eu sempre lembrava de quando se falava de One Piece, né? sim. Sempre Eu acabo acho que recordando. pra mim só faltou mesmo o físico, né, do menininho lá, que não ficou tão. Né? Não ficou Não esquelético, ficou né? esquelético, porque aquilo dá Dá um um choque choque mesmo. maior. Isso. Mas Mas eu acho que nada assim, demais. mas eu acho que tirando, né, esse fato pra mim e alguns pra você, dá pra gente dizer que essa primeira parte de One Piece como série acabou superando o Muito. anime. O mangá O anime, sim. você ainda acha o mangá superior, né? Não, eu acho equivalente. Acho que ficou, Equivalente? tirando uma coisa ou outra, assim, tem
tem vantagens no mangá, mas também tem vantagens dessa série, que é incrível, né? Tem coisas que a série mudou que eu achei que ficaram muito legais. Até algumas ficaram melhores, né? Do que é o original. Então, pô, A soma no todo, a gente, é soma no todo absurda, é principalmente positiva. como a gente já mencionou, quando a gente vê tantas obras maltratadas, zoadas, a gente dá de cara com algo desse nível, é ouro puro, basicamente, né? Com certeza. É uma coisa assim, por todo o respeito que eles tiveram. Então, né, para complementar, que nota você dá, Arnaldo, para a primeira temporada de One Piece? Se for de 0 a 10, eu vou dar nota 9. Ah, Nota 9, acho eu que tá acho que muito bom. acho que tá ótimo. Eu dou uma nota 8,5. Eu acho que ficou muito legal e, cara, assim, me surpreendeu muito, principalmente por esse fato de ter esse tom de contos de fadas e também de trazer a galera que não conhecia e uma galera, às vezes, que tem até certo preconceito com anime e mangá, Sim, conseguir trazer esse pessoal, fazer esse pessoal assistir com a potência que tem a Netflix, realmente me surpreendeu muito. Então, com a certeza. gente mais do que recomenda, assista aí. E claro, para as próximas temporadas estaremos de volta cobrindo One Piece. E o Arnaldo agora também vai trazer algumas críticas aqui no canal de algumas séries aí que eu não assisti. Bom, pessoal, é isso aí. Se vocês assistiram até agora, eu peço que deixem o like, que se inscrevam no canal e até a próxima. Valeu, falou!